Olá, vou gravar esse vídeo aqui, é, tentando dar uma explicada rápida aí, algumas dicas de filosofia para os vestibulares, né, a pedido aí dos colegas. A ideia é só pincelar numa orientação de como você pode estudar filosofia pensando nas provas dos vestibulares em casa, né? Aproveitando esse tempo de distanciamento social, utilizando da internet, né? Então vamos lá, quais seriam as minhas indicações, ok? Então eu indico assim, nós temos a filosofia aí, nada mais nada menos 2.600 anos mais ou menos de história. Então são muitos autores das quais podem cair no vestibular. Fica difícil gravar todos e eu sei que você, enquanto aluno, não vai, não tem nem a obrigatoriedade disso, né? Então, qual que é a sacada? Vamos entender o contexto histórico dos autores, dos filósofos, né? Um filósofo nunca pensa fora da sua realidade, então sempre ele vai estar centrado ali no seu contexto histórico. Então a gente alinha a disciplina de história, sabe os fatos históricos que estava acontecendo no período, e daí já dá para ter uma noção daquilo que foi pensado, né, para a gente associar a história do pensamento. Então nós marque aí, nós dividimos aí entre filosofia antiga, filosofia clássica, filosofia medieval, filosofia moderna e filosofia contemporânea. Esses são os períodos, então você pode fazer a sua pesquisa na internet dos nomes dos filósofos desses períodos. Repetindo, filosofia antiga, e ela vai se dividir entre pré-socráticos e Sócrates e os pós-socráticos, né, que aí está na clássica entre Sócrates, Platão e Aristóteles, aí teremos os sofistas também. Depois virá aí a filosofia medieval, correto? Com 1000 anos de história. Filosofia moderna e a filosofia contemporânea. O que eu sugiro a vocês? Pesquisem esses temas, vejam os nomes e produzam mapas conceituais. Na hora que você lê da sua pesquisa na internet, o vídeo no YouTube que você assistiu, né, estudando de maneira autônoma, você chega, senta e tenta descrever aquilo que você entendeu. Vai ficar mais fácil para fixar o conteúdo e relacionar ele com as demais disciplinas para aí conseguir chegar a uma alternativa correta na hora da leitura de uma questão de vestibular, tá? Vou deixar para vocês algumas das correntes e dos temas mais trabalhados nas bancas, certo? Então temos aí na clássica. Então esses nomes eu sugiro que vocês estudem. Sobrando tempo, vocês buscam outros nomes, ok? A clássica, então concentre-se na filosofia de Platão e Aristóteles. Estudem bem Platão e Aristóteles. São nomes fortes que sempre eles são ressuscitados aí nos vestibulares. Depois a gente passa para a filosofia medieval, né? Eu estou fazendo um recorte histórico, tá, galerinha? Então a gente passa aí para a filosofia medieval. Filosofia medieval estuda em contexto histórico, surgimento do cristianismo, a expansão do cristianismo, das ideias do cristianismo para o Ocidente, enquanto ali o Império Cristão. E aí temos dois grandes filósofos. Temos mais, né? Mas vocês podem se concentrar aí entre a Santo Agostinho e São Tomás de Aquino. Temas de liberdade são um tema extremamente importante em Santo Agostinho, tá? A relação de Agostinho com Platão, a relação do raciocínio aristotélico com São Tomás de Aquino. São Tomás de Aquino vai pensar ética e política de um viés aristotélico. Esses são pontos-chave aí para vestibular, tá? Então vocês podem estudar isso. Pega o vídeo, volta, vai marcando para depois fazer a sua pesquisa. Estou falando de uma maneira rápida para não ficar com um vídeo muito longo.
Depois a gente pula pro moderno, e aí eu sugiro algumas correntes, né? Enquanto epistemologia, teoria do conhecimento, nós temos racionalismo, o empirismo e o criticismo, certo? Então estuda essas três correntes, e aí encontraremos alguns nomes nessas correntes, né? René Descartes, John Locke, David Hume, e concentre-se, estuda esses nomes. Descartes é importante, John Locke muito importante, David Hume, esses três nomes, aí temos Francis Bacon, mas aí vocês estudem as correntes, vai ficar mais fácil, racionalismo e empirismo, depois vocês vão debruçando nos filósofos, e aí parem e deem uma atenção extremamente importante para Immanuel Kant, correto? Então Immanuel Kant, vocês vão estudar a epistemologia kantiana, né, a teoria do conhecimento, que ele chamou de revolução copernicana do conhecimento, juntamente com a ética kantiana e a ideia de autonomia, né? A maioridade da razão, segundo Immanuel Kant. Essa é uma parte fundamental e extremamente importante. Divida o Kant em partes, estudem, produzem vários mapas conceituais, ou como a galera chama, os mapas mentais de Immanuel Kant. Esse é o nome extremamente importante para o vestibular. Vai te auxiliar também em argumentações para as redações, certo? E na política moderna, então vamos estudar ali a formação dos estados modernos e aí o pensamento político moderno. Então dá uma olhadinha Maquiavel, Hobbes, John Locke, Jean-Jacques Rousseau. Dá uma pincelada também em Barão de Montesquieu, ok? É lógico, tem muito mais, mas concentre nesses nomes que eu estou sugerindo a vocês. E por fim a gente chega na filosofia contemporânea, dê uma olhada na filosofia do século XX, e aí algumas correntes importantes, certo? Então, a fenomenologia, o existencialismo e os problemas da linguagem. Então, eu estou pensando em Russell, estou pensando Jean-Paul Sartre com o existencialismo, correto? Martin Heidegger e Ludwig Wittgenstein com a filosofia da linguagem. E aí no século XX nós temos várias correntes podem ser estudadas e com alguns paradigmas éticos. Então se concentrem-se quais foram os problemas enfrentados no século XX. Primeira e Segunda Grande Guerra Mundial. E esses problemas são os problemas que vai afugentar o espírito humano. Então a filosofia vai se debruçar em tentar encontrar uma nova forma de organizar o mundo, de se ver no mundo, ok? Então esses dramas que nós vivemos no século XX serão os dramas das quais a filosofia vai se debruçar. E aí teremos vários e vários nomes. E aí tem Michel Foucault, que é importante, Jürgen Habermas, que é extremamente importante, a filosofia crítica da escola de Frankfurt, né? Adorno, Horkheimer, Marcuse, correto? Então se você dá uma pesquisada lá, filosofia do século XX, ou as correntes filosóficas do século XX, e a partir desses problemas, né, o problema da Segunda Grande Guerra Mundial, nós teremos várias vertentes e várias correntes que irão partir daí. Então estudem por correntes, ok? Se você está estudando de maneira autônoma, estuda por corrente. Então qual que era a ideia do existencialismo? Não tem como explicar o existencialismo sem citar as ideias centrais e principais dos filósofos. Então se você estudar por corrente, na hora que você pesquisa isso, você já vai encontrar as ideias principais do filósofo. Isso vai te dar uma síntese e uma base para você levar as provas, né? De uma maneira aí um pouco mais fácil, por estar sozinho, né, estudando em casa, estando num estudo autônomo, ok? Espero que eu possa ter ajudado. Até uma próxima. Abraço para vocês.